A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui com um louvor? Depois de tanto tempo. Vamos lá? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Eita glória! Vocês sabem que eu não sei tocar violão, né? Que eu sou só curiosa e tava aqui cantando, o violão escorregando aqui, deitando nas minhas pernas. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês, né, que estão assistindo ou que irão ainda assistir essa live. O Senhor hoje, quando eu estava orando, eu pedi a Deus uma palavra e Deus me deu uma palavra tremenda. Na hora que eu estava lendo, o Espírito Santo estava falando comigo ao mesmo tempo. E aí eu guardei a palavra no coração, mas o Espírito Santo veio para mim e falou assim: ei, não é só para você não, moça. É para passar para os outros também. Então eu quero ler com vocês aqui o Salmo de número 94. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco? Amém? Essa aqui é a maior revelação que existe. A palavra de Deus. Vamos lá? Luz. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Nossa, olha como já começou, hein? A quem a vingança pertence? O Deus a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Louvado seja o nome do Senhor. Olha isso, vamos mais à frente. Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Olha isso. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaço o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. Nós somos povo do Senhor, nós somos herança do Senhor. E veja só, até quando vão nos afligir, né? Olha, matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão
tiram a vida. E dizem: o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Olha, aqueles que duvidam do nosso Deus. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aleluia. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não o verá? Olha isso. Aquele que argui as nações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Olha só, aqui Deus, Ele está mostrando como deve ser o seu posicionamento. Veja, quem se porá do meu lado quando o ímpio, quando os injustos, quando os soberbos, quando os malvados, quando os malfeitores se levantarem contra mim? Antes aqui, o Senhor disse aqui na palavra: porventura, aquele que nos deu a visão não está vendo? Porventura, aquele que nos deu a audição não está ouvindo? Só que aqui Deus está falando daqueles que estão cogitando injustiças por trás de você. Todavia Deus está falando para você: ó, eu tô vendo o que estão fazendo por trás de você. Olha, eu tô ouvindo coisas que você não está ouvindo, mas eu entro como Deus de justiça. Eu te justifico, eu te livro do perigo. Assim diz o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos lá. Aqui o Senhor diz que Ele não rejeitará o seu povo e nem desamparará, né, a sua herança. Vamos lá. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Olha isso. Olha o poder da dependência de Deus. Preste atenção. Se o Senhor não for ao meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Se Deus não tivesse comigo, se Deus não tivesse contigo, nós já teríamos sucumbido. Porque muitas são as aflições dos servos do Senhor. Mas Jesus disse lá, né? Lá na frente: muitas são as aflições do justo. Mas eu venci as aflições, eu venci o mundo, então vocês também vencerão. Glórias a Deus. Vamos lá. Quando eu disse: o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Mas o Senhor, Ele nos sustém. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Glórias a Deus que nos deixou o Consolador. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que foge ao mal, tendo por pretexto uma lei? Olha isso. Nenhum mal nos sucederá,
nem praga alguma chegará à nossa tenda. Assim diz a palavra de Deus. E como o mal poderia se associar à palavra de Deus? Não tem como. Não existe essa possibilidade. Porque Deus, Ele é imutável. Ele não muda. O homem muda, o ser humano muda. O ser humano traz para o meio, né, da igreja, das coisas de Deus, coisas iníquas. E parece que não estão entendendo que Deus está observando dos céus, está observando o alto. E que eles estão expulsando o Espírito Santo do meio da igreja. Não de todas, mas muitos. Muitos já tomaram posse do lugar de Deus, do lugar do Espírito Santo. E infelizmente, né? Infelizmente isso tem acontecido e tem sido com muita frequência em muitos lugares. Oh Deus! Mas não existe meios de barganhar com Deus. Deus não é Deus de barganha. Ele é santo. Ele é puro. Ele é Deus vivo. A santidade dele, aleluia, a pureza dele não permite que haja barganha. Deus não trabalha em meio à barganha, mas Ele trabalha em meio à humilhação e à fé. Ele trabalha em meio à retidão, a sua luta contra o seu eu. Sabe, eu poderia estar pregando chave, poderia estar pregando aqui, ó, você vai receber uma casa, você vai receber um carro, você vai fazer viagens, você vai ter uma conta bancária farta. Deus quer isso para você? Deus quer. Mas primeiro, Deus quer você associado ao reino dos céus. E Deus diz aqui na palavra que Ele não se associa com o mundo. Ele não se associa, não tem barganha com o nosso Deus. Aleluia. Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Olha como perseguem o povo de Deus. Mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei, e fará cair sobre eles a sua própria iniquidade. Veja, Deus é fiel e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, o destruirá. É desejo do meu coração que isso aconteça? Não. O desejo do meu coração é que todos mesmo alcancem a graça de Deus, a presença de Deus que está aí para todo aquele que quer, para todo aquele que tem o desejo de andar por veredas retas, né? Por caminhos de equidade e não de iniquidade. Infelizmente, há pouco tempo, eu conversei com uma pessoa que tem um chamado lindo de missões. E eu disse para essa pessoa assim: essa pessoa está fora da presença de Deus e tem rejeitado, né, o chamado do Senhor. E eu disse para essa pessoa assim: olha, o chamado que Deus tem com você é muito grande. Você sabe qual é o chamado de Deus na tua vida. Cada pessoa com quem você está se envolvendo, em vez de você estar ganhando para Cristo, você está jogando elas no abismo. Porque muitas pessoas não entendem, não conseguem compreender que muitas vezes as pessoas estão caminhando aqui pela terra, mas as suas almas, elas estão acorrentadas no abismo. E muitas vezes quem é para estender a mão e tirar essas pessoas de lá
elas acabam empurrando e jogando para mais fundo ainda. E um dia o Senhor vai requerer isso. Deus vai requerer, porque Deus é um Deus de justiça. E a gente colhe aquilo que a gente planta. O que nós temos plantado para o reino de Deus, né? Eu não poderia ficar mais calada. Começa a ficar rouca. Mas lá eu baixo o tom de voz e melhoro. Nós não podemos ficar calados. É hora da gente enfrentar os nossos limites. É hora de você enfrentar os seus limites. É hora de eu enfrentar os meus limites. Em favor do reino de Deus, em favor das almas. Eu te pergunto, quantas almas você ganhou para Jesus em 2025? Ou de quantas pessoas você cuidou? Quantas pessoas você socorreu no momento de necessidade? Não era isso que eu queria falar aqui. Mas é o que o Espírito Santo coloca no meu coração. Gente, nós estamos vivendo os últimos tempos. Os últimos tempos. Não queira estar debaixo da taça da ira de Deus. Você tem tudo para ter uma vida de eternidade com o Senhor. Basta se arrepender. Senhor, me perdoa. Mudar os caminhos. Quantas pessoas, né, andaram marchando por iniquidade, mas se arrependeram. E o Senhor foi lá, e acolheu. Maria Madalena, por exemplo. Uma mulher que tinha 7 demônios. Foi pega num ato de adultério. E só não foi apedrejada porque os fariseus levaram ela para tentar Jesus, na verdade, né? A gente sabe que foi para tentar Jesus. E falaram, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que quando uma pessoa é pega num crime de pecado, que ela deve ser apedrejada. E o Senhor, o que diz? Jesus desenhando em terra com o dedo, olhou para eles e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eles pararam. As pedras que estavam nas mãos deles caíram ao chão. Eles foram largando as pedras e eles foram saindo. Porque eles tentaram provar Jesus. Mas Jesus mostrou a misericórdia de Deus. Jesus não se importou que Maria Madalena tivesse sido pega no ato de adultério. Mas ele disse para ela: filha, onde estão teus acusadores? Não tinha mais ninguém para acusá-la. Então somente ele disse: vai e não peques mais. E logo depois disso, essa mulher, ela começou a seguir o Mestre, começou a seguir Jesus, começou a servir a Jesus. Não só ela, mas outras mulheres, como por exemplo Joana, né? Que era a esposa de um dos graúdos do governo, né? Mas ela servia a Jesus com os bens dela. E aquelas mulheres andavam juntas, cuidando de Jesus e dos discípulos, enquanto eles estavam fazendo a obra do Senhor e sendo treinados por Deus. Me vem um pensamento agora. Você já parou para pensar se Deus
não está te treinando? Te treinando para que você seja um ganhador de almas para o reino? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Maria Madalena foi um dos casos, como tantos outros que se arrependeram, como por exemplo Josafá, o rei Josafá. Quem não sabe lá em 2 Crônicas 20, né? O que aconteceu. Mas antes de falar de 2 Crônicas 20, eu vou falar o porquê que aconteceu. O que aconteceu em 2 Crônicas 20. Lá no capítulo 17 ou 18 de 2 Crônicas, Josafá faz uma aliança. Só que ele fez uma aliança com Acabe. Quem não lembra de Acabe? O rei de Israel, marido de Jezabel, perseguidora e assassina de profetas. Ele faz uma aliança entre reinos, Israel e Judá. Porém, Israel estava sendo reinado por um homem que não tinha temor do Senhor e que se deixava levar pelo controle de Jezabel. Aleluia. E Deus não se agradou dessa aliança. Josafá ali pecou contra Deus. Houve uma batalha no lugar chamado Ramote-Gileade. Ramote-Gileade. O rei, né? O rei Acabe perguntou aos seus profetas, aos seus adivinhos, né? Eram adivinhos, porque ele não estava servindo a Deus, então ele não buscava profetas, ele buscava adivinhos. Eu não me lembro se eram 400 ou 450. Ele perguntou: posso ir a essa batalha em Ramote-Gileade? Voltarei ao são? E eles disseram: sim, ó rei, o rei pode ir, o rei vai voltar são, o rei vai voltar bem, vai ficar tudo bem, pode ir, ó rei. E aí Josafá não se contentou com a resposta desses adivinhos e perguntou para Acabe assim: ó rei, porventura não há no teu reino um profeta de Deus a quem possamos consultar? E aí ele falou: sim, tem um, mas tudo que ele fala é contra tudo aquilo que eu quero ouvir. Mas se agrada ao rei, vou mandar chamá-lo. E mandou chamar Micaías. Micaías era profeta de Deus. E aí Micaías orou ao Senhor e Deus mostrou algo a Micaías. Micaías foi até o rei e o rei perguntou para Micaías: Micaías, eu posso ir à batalha de Ramote-Gileade e voltar com vida? Voltar em paz? Aí Micaías: vive o rei, que ele sabia que o rei, né, ficava revoltado com ele. Vive o rei, que o rei vai a Ramote-Gileade e vai voltar com vida. Aí o rei Acabe falou: Micaías, por que tu mentes para mim? E aí Micaías falou: é mesmo, tô mentindo. Se tu fores para Ramote-Gileade, tu irás morrer. E aí o que o rei fez? O rei quis usar Micaías como um motivo para que Deus o guardasse. Então ele fez o seguinte: ele mandou aprisionar Micaías e deixar Micaías a pão e água.
E ele falou: se eu voltar desta guerra, dessa batalha, né? Se eu voltar dessa batalha eu solto Micaías. Senão, Micaías fica preso. Aí você percebe uma chantagem de Acabe. Acabe estava fazendo uma chantagem com Deus. Mas Acabe parecia que não sabia quem era Deus, né? Depois de ter conhecido o profeta Elias, depois de ter conhecido o profeta Eliseu, parece que ele, né, queria dar um peraí, eu vou manipular esse Deus aí. Gente, ninguém manipula Deus. Deus não se vende. Aleluia. Ninguém consegue barganhar com Deus. Não existe isso. Não existe barganha. E aí, ele fez um acordo com Josafá. Josafá, eu vou vestido de soldado para essa guerra. Você vem para a guerra comigo? Vem para a batalha comigo? Josafá, sim, eu vou. Então você vai vestido de rei. Vai você vestido de rei. Porque eu vou vestido de soldado para que não me reconheçam. Não adianta se esconder. Porque Deus, quando Ele quer, Ele busca no mais profundo abismo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Não adianta tentar enganar a Deus. Não adianta te perseguirem, fazerem maldade com você e se esconderem de Deus. Porque Deus tudo vê. Como disse a palavra, porventura, aquele que criou a visão não verá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas foram lá, né? Foram lá pra batalha em Ramote-Gileade. Gente, eu tô mexendo aqui porque meu pescoço tá suando. E eu tô tirando o cabelo que tá grudando no pescoço aqui. E foram pra batalha. Começaram a perseguir Josafá. Vamos matar o rei. Era o que eles queriam, vamos matar o rei. E aí quando chegaram perto, reconheceram Josafá. Quando reconheceram Josafá, opa, esse aqui não é o rei, não o que nós queremos. Eles queriam Acabe. E aí, naquele meio daquele tumulto, aquela confusão toda, deixaram Josafá de lado. Um soldado, eu não vou dizer que é do nada não, porque é mão de Deus. Um soldado entesou o arco e soltou a flecha. A flecha simplesmente no meio daquele monte de homens atingiu o meio da armadura, né? A divisa, e feriu justamente ao rei Acabe. Isso quer dizer que não adianta os meus inimigos, os teus inimigos, tentarem se esconder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que faz uma trama, aquele que faz uma maldade contra você. Você pode não estar vendo, mas Deus, que criou a visão, está vendo. Aqueles que não falam perto de você para você ouvir, e você não sabe o que estão falando de você, se preocupa não. Deus está ouvindo tudo. É por isso que essa palavra aqui no Salmo 94 já entra com Deus falando assim. Olha só, já entra com Davi falando: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Quero dizer para você nesta noite: não temas, confia no Senhor. Porque Deus está vendo tudo, Deus está ouvindo tudo. Deus está vendo quem quer te roubar. Deus está vendo quem está difamando a sua vida. Deus está vendo quem está de olho no teu marido. Deus está vendo quem está de olho na tua esposa. Deus está vendo quem quer fazer maldade com você. Deus está vendo quem é que fica, lá no seu trabalho. Para você que trabalha, Deus está vendo
Quem está fazendo tititi, Deus está vendo. Aleluia. Quem está tramando contra a tua vida. E isso não vai ficar assim não. Pode acreditar. Tudo aquilo que foi plantado contra a tua vida, que foi semeado contra a tua vida, não vão nascer flores não. Para eles não. Mas vão nascer espinhos. Porque as sementes deles, como a parábola do semeador, foi lançada no meio dos espinhos. E o que foi lançado no meio do espinho, quando começou a crescer, foi sufocado. Então, só entrega na mão de Deus e vive. Prossegue sua vida. Prossegue com o teu trabalho, prossegue com os teus projetos, sempre lembrando de colocar Deus à frente de tudo. Tá? Deixa eu ver. Mais uma pessoa. Rainha Esther. Judia, de nascença, é escolhida como rainha dentre tantas jovens. O rei a achou mais bela e mais formosa entre todas. Mas o seu primo Mardoqueu, que a criou, disse para ela não dizer que ela era judia. Só isso. E não dizer que o nome dela era Radassa. Ele a instruiu a dizer que o nome dela era Esther. E assim foi feito. E ela foi escolhida pelo rei. Ela levou um ano para chegar ao rei. Porque passaram meses e meses se cuidando, se tratando, cuidando da pele. Sabe? Naquele tempo tinha dessas coisas, né? E na hora da seleção, quando o rei Assuero olhou para ela, ele logo se encantou por Esther e se apaixonou por ela. E a escolheu como rainha no lugar de Vasti. Vasti perdeu, veja só, Vasti tinha tudo, ela era rainha. Ó, como é que funcionam as coisas. Todavia ela não valorizou e ela desobedeceu um chamado do rei. Gente, não desobedeça ao chamado do rei. Quando Deus te chamar, quando Jesus te chamar, não negue o chamado do rei, para que você não venha perder a posição que Deus preparou para você. Muitas pessoas estão perdendo porque estão deixando o seu eu tomar a frente das ordens de Deus. Gente, obedecer a Deus não é difícil, mas muitas vezes renunciar à carne é difícil. Renunciar ao nosso eu, né? Quando eu falo renunciar à carne, eu estou falando de renunciar ao nosso eu. Estou apertada aqui no cantinho. E aí, olha isso. Havia um conselheiro do rei chamado Amã. Ele era chefe da guarda. E Amã, ele odiava Mardoqueu, porque quando ele tinha mania de grandeza, sabe? Ele era soberbo e ele mandava que todo o povo se curvasse quando ele passasse com a sua comitiva. Só que quando ele passava, o povo se curvava e Mardoqueu ficava de pé. Sabe por que Mardoqueu ficava de pé? Porque Mardoqueu só se curvava diante de Deus. Ei, tem pessoas querendo fazer você se curvar diante delas? Você vai ficar se humilhando para pessoas? Faz isso não.
vale a pena. Se curva somente diante de Deus, segue, obedece, e você vai ver as coisas tremendas que Deus vai fazer na tua vida. Ah, eu quero meu marido na presença do Senhor. Obedece, não foge da linha. E ó, cuidado com a língua. Cuidado com a língua. Não fica contando para os outros, não fica falando para os outros aquilo que você quer que Deus faça na tua vida. Deixa para falar quando você for contar o testemunho da vitória. Sabe por quê? Tem muitos olhares de inveja sobre a sua vida. Tem muitos olhares de inveja sobre a minha vida. Você imagina os olhares de inveja sobre Esther. Porque olha só, ela foi escolhida como rainha dentre tantas jovens lindas. E aí, por implicância, vamos lá, Amã arma um decreto. E nesse decreto, os judeus, todos os judeus seriam mortos. Assuero assinou, né? Deu lá o selo do rei. Mas Assuero ele não tinha noção da maldade que Amã estava fazendo. Ele confiou. Olha só o problema de confiar. Maldito o homem que confia no homem. É a palavra de Deus, tá? Assuero confiou e nem se tocou da maldade que Amã queria fazer. Bom, os judeus, eles foram avisados do que ia acontecer. Quando Mardoqueu viu aquilo, Mardoqueu correu até o portão do palácio e pediu que chamassem Esther. E Esther veio. E Mardoqueu falou para ela o que estava acontecendo, que Amã tinha feito. E ela ficou assim: o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Aí Mardoqueu disse: olha, Esther, Deus não te colocou aí como rainha, tá? Não tirou a outra do trono e colocou você aí como rainha para você não fazer nada, para você ficar vivendo só ali os perfumes das flores. Deus te colocou aí com um propósito. Aleluia. Olha, Deus está dizendo que colocou pessoas aqui com um propósito, em algum lugar, com um propósito de salvação, de libertação de vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Tem pessoas aqui que têm um chamado tremendo, que já era para você estar degraus acima, e você ainda não está porque você não entendeu o seu chamado. Aleluia. Então Mardoqueu, ele falou com Esther duramente, e ela entendeu que ela estava ali porque existia um propósito. Então ela disse: ainda que custe a minha vida, eu vou lutar contra os meus inimigos e vou lutar pelo meu povo. Então Esther falou para Mardoqueu: mande que todos façam 3 dias de jejum. Estarei eu também fazendo 3 dias de jejum. Até as servas, né, de Esther jejuaram junto com ela. E depois de 3 dias eu me apresentarei ao rei. Porque ali, o que acontecia? Só podia se apresentar ao rei quando o rei chamasse. E o rei não chamou Esther. E no 3º dia do jejum, quando foi o momento da entrega, ela clamando ao Senhor por misericórdia do seu povo, ela saiu dos seus aposentos e foi até o pátio que fica de frente para o trono do rei. E quando Assuero a viu, antes que os guardas a pegassem, porque ela não foi chamada, ele estendeu o cetro
E Esther foi e tocou no cetro e se ajoelhou. E ele perguntou: minha rainha, o que queres? Me pede tudo o que você quiser. Te darei até a metade do meu reino. Olha quanto amor. Quem ama é assim, né? E Esther disse: eu gostaria de convidar o meu rei para um almoço. E eu gostaria que o rei levasse também, junto consigo, a Amã. Tudo bem, combinado. E foram. E o rei se deliciou, né, com tudo que Esther preparou para ele. Amã também se fartou. E aí, novamente a Assuero pergunta para Esther: minha rainha, o que tu queres que eu te faça? Pede-me, te darei até metade do meu reino. Mais uma vez ele falou. Aleluia. E Esther disse: se for bem aos olhos do rei, volte amanhã para almoçar novamente, para cearmos novamente juntos. E traga Amã contigo. E assim foi feito. O rei voltou. E então o rei perguntou a Esther: o que queres que eu te faça, minha rainha? Pede-me, te darei até metade do reino. E aí Esther falou: eu quero que você salve o meu povo. O meu povo, através de um decreto, foi condenado à morte. Todos nós fomos condenados à morte, inclusive eu. E ele disse: mas que decreto é esse? O decreto, ó rei, que tu selaste. Porque Amã criou este decreto e pediu para que o rei o selasse, e o Senhor o selou. Por causa de Amã, o meu povo e eu poderemos morrer se o rei não mudar esse decreto. E aí, naquele momento, Amã, ele ficou tão apavorado que ele caiu de joelhos e tocou em Esther, tocou nas vestes dela, tocou nela. Para que ele tocou nela? Assuero, olhando aquilo, ficou revoltado, mandou que os guardas prendessem Amã. E olha só como são as coisas. Ele tramou, ele cavou a cova para os servos do Senhor, ele escondeu a cova assim no meio do caminho, né? Achando que ia destruir o povo de Deus. Mas não sabia ele que a rainha era uma judia. E aí tem um detalhe. Amã, ele queria condenar Mardoqueu a uma forca de 22 metros de altura. Gente, mas por que uma forca de 22 metros de altura? Porque quando ele mandou fazer a forca, a intenção dele, a intenção do coração dele era que Amã pudesse, era que Mardoqueu pudesse ser visto pendurado na forca, morto, que pudesse ser visto até pelas cidades vizinhas, por isso tão alto. Meu Deus, quanta maldade, quanta malícia. Quanta malícia desse homem. Foi então que o rei deu a ordem, né? E mandou Amã e toda a sua família para a forca. Por causa de Amã, toda a sua família foi condenada. Naqueles tempos era assim. E o rei mudou o decreto. E o povo de Deus foi salvo. Então o que eu quero dizer aqui para você?
Não adianta cavarem uma cova contra a tua vida. Não adianta fazerem uma forca e armarem para que você seja colocada ou colocado nessa forca. Não adianta tentarem contra a tua vida, porque o teu dono, o Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, e Jesus Cristo Salvador, que derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para que hoje você tivesse a oportunidade de estar na presença de Deus. Ele, Jesus, tomou a gestão da tua vida. Aleluia. Então eu digo para você nesta hora, ouça, cuidado, não faça aliança com inimigos. Aleluia. Cuidado com quem você faz aliança. Louvado seja o nome do Senhor. E fique com os seus olhos atentos, vigilantes. Cuidado. Cuidado para você não encontrar uma mão no seu caminho. Cuidado. Cuidado para você não encontrar um Acabe, uma Jezabel no seu caminho. Cuidado. Porque Deus não quer você sucumbindo. Deus quer você crescendo, prosperando. Aí sim, olha só. Depois que você confiou no Senhor, né? Foi ali, viveu o propósito de Deus. Propósito de adorar, de exaltar, de buscar o nome do Senhor, de confiar, né? Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às lutas, mas confiando de que Deus é a tua justiça e de que Ele está ali com você. Veja, depois de tudo isso, as pessoas olham e não entendem. Ué, como pode? Ele estava caído, ela estava caída, ele estava condenado, ela estava condenada. E agora tá dessa maneira assim, eu não tô entendendo esse negócio aí. Aí a pessoa começa a fuscar, né? E começa a sondar a tua vida. Como é que pode? Ela parecia que estava morrendo, ele parecia que estava morrendo, estava internado, estava internada, estava doente. O marido saiu de casa, o marido voltou. Como é que pode esse negócio? Mas ele não tinha saído e não tinha até casado com outra, já tinha divorciado, já tinha saído. Ei, Deus restitui. Deus é Deus de restituição. Deus não quer condenação de ninguém. Vocês imaginem Jesus na cruz do Calvário, com uma coroa de espinhos, o sangue pingando da sua fronte, dos seus pés e mãos, entregando a sua vida pela tua vida. E você acha que ele vai deixar barato para Satanás roubar a tua vida, roubar a tua alma? É claro que não. É claro que não. Mas você precisa, ouvir o chamado de Deus. E quando você tiver dúvidas, peça respostas, porque Deus responde. Tem gente aqui que era para estar cuidando de departamento e igreja. Sim, a igreja precisa de ajuda nos departamentos. Departamento infantil, juventude, círculo de oração. Quantas pessoas foram chamadas aqui para estar no círculo de oração? Quantos foram chamados aqui com o dom que Deus já derramou sobre a tua vida, com o dom de orar pelo enfermo, o enfermo ser curado? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui para repreender ninguém. Não. Eu estou aqui para dizer que Deus, Ele é justiça,
Ele te defende dos inimigos, Ele te dá chance. Ele sabe quando você está com o coração puro e está fazendo alguma coisa porque você está enganado, você está enganada. Ou você está frustrado, está frustrada com alguma coisa. Olha, Deus quer alinhar a sua vida, tá? Deus quer te direcionar por caminhos que levem você para junto dele. Deus quer te colocar nas veredas da justiça dele. E aí sim, conforme Deus for vendo que você está trabalhando, que você precisa, que você necessita, por exemplo, Deus está vendo que você está para cima e para baixo, você está de Uber para cima e para baixo, está gastando o que não tem, gastando o que não pode. Deus vai lá, eu vou abençoar meu servo, eu vou abençoar minha serva. Vou dar um carro para essa minha serva aqui, ó. Recebe a chave, pode receber uma chave aí. Eu vejo uma chave, tá? Uma chave. Alguém vai receber do Senhor a chave de um carro. Mas por quê? Porque você tá para lá e para cá. E você precisa. E se você tiver com um veículo, Deus está vendo que você vai aproveitar o máximo de tempo possível. Porque quando você não tem condições e as coisas ficam atrapalhando a obra de Deus, Deus vai lá, né? E Ele te abençoa com aquilo que é necessário na tua vida. Então, se eu não me engano, Mateus 7, pedi, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, batei, e abri-se-vos-á. Ei, Senhor, estou fazendo a tua obra, estou para lá e para cá, mas está cansativo, Senhor, porque eu tenho que trabalhar fora e também tem a tua obra. Deus, me ajuda, me acode, me socorre. E Deus te socorre, porque Ele está vendo que você quer fazer algo pelo reino. Então, dê o seu melhor. O Senhor não está condenando ninguém aqui, pelo contrário, a palavra foi de bênção, a palavra foi de pode deixar que eu estou vendo, eu estou ouvindo tudo que estão tramando por trás de você. E acredite, quando você souber, né? Quando você souber, possa até ser que você se espante, mas você vai glorificar ao Senhor. Por quê? Porque quando você souber, você vai saber no modo de livramento que o Senhor te deu, que o Senhor preparou para você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amados, que Deus abençoe a todos, tá? Recebam nesta noite a justiça de Deus, ó, suas vidas na palma das mãos do Senhor, e Deus fazendo justiça por você. Receba de Deus a cura, receba de Deus a luz, receba de Deus a direção. Alinhe teu coração com o coração do Senhor. Fala: Deus, alinha meu coração com o teu. Deus, eu estou desesperada, alinha meu coração com o teu. Leva minha mente cativa a Cristo. Tira toda a caraminhola, tira todo o mau pensamento, porque tu és um Deus justo. Deus, leva minha mente cativa a Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades. Isaías 53. Sara-me, Senhor, de toda enfermidade, de toda doença. Em teu nome, eu te peço, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Abrace a causa de Deus. Abrace a causa do Senhor. E você vai ver o tamanho do abraço amigo que Deus vai te dar, tá bom? Seja abençoado, seja próspero, em nome de Jesus. Seja vaso usado nas mãos do Senhor. Seja luz para aqueles que estão na escuridão, e seja sal para aqueles que estão necessitados, ó, de alimento, em nome de Jesus. Que dos seus lábios saia a palavra de Deus,
com ousadia. Que Deus te dê sabedoria. Que Deus derrame mais unção sobre a sua vida. Aleluia. O que eu estou pedindo para você é a mesma coisa que eu peço para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Seja abençoado poderosamente em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu like, se inscreve, compartilha. Eu sei que a minha pregação é simples. Sinceramente, dificilmente vocês me verão entregando revelações se Deus não me der para entregar. Eu não invento revelações, eu não crio revelações para prender ninguém em live. Nunca fiz isso e não pretendo fazer. Amém? A revelação veio pela palavra, tá? Vai lá, lê cada versículo com carinho. Salmos 94 e veja o que encaixa na sua vida, o que Deus está falando contigo ali. Mas antes de ler, peça: Espírito Santo, eu vou ler, mas dá-me a revelação desta palavra para a minha vida, porque para cada um vem de uma maneira diferente, vem conforme a sua necessidade. Amém? Deus abençoe poderosamente na santa e gloriosa paz do Senhor. Deus abençoe. Não esquece, deixa seu like, se inscreve aí e compartilha, tá bom? Tô voltando. Devagarinho tô voltando. Beijo no coração de todos, ó. Continuo amando a todos, no amor de Cristo Jesus. Paz.